parcialmente, por nossos eventos específicos não resolvidos, sendo que quase sempre eles podem ser facilmente tratados por EFT. Se cada terapeuta e paciente fosse adotar esse paradigma, 1. Aumentariam dramaticamente os índices de cura, enquanto, 2. Diminuiriam radicalmente os custos. Note que esse conceito ignora completamente as soluções químicas, tais como as que são propostas pelo modelo médico. Isto porque eu vi, repetidamente, progressos em pacientes, nos quais os remédios e outras soluções químicas falharam redondamente. Contudo, não quero dizer que os medicamentos, a alimentação adequada, e coisas afins não tenham validade. Na verdade, têm. Muitas vezes são de vital importância. Em minha experiência, no entanto, nossos eventos específicos não resolvidos estão mais próximos da causa fundamental da doença do que qualquer outra coisa. Por conseguinte, merecem nossa atenção primordial. 78. Como é óbvio isso tudo? Os praticantes experimentados de EFT estão bem conscientes da capacidade de EFT limpar radicalmente os eventos negativos específicos de nossa parede mental. Esta é a área na qual conseguimos nosso mais alto índice de sucesso. Até agora, contudo, focamos nossos esforços naqueles eventos negativos específicos subjacentes a um mal tal como uma fobia, dor de cabeça ou um incidente traumático. Isto é bom, muito bom, e deveríamos continuar a fazê-lo. Por outro lado, por que não utilizar EFT em todos os eventos específicos que estão subjacentes às questões mais generalizadas, ainda assim, muito importantes, tais como, para citar só algumas: autoestima, ansiedade, depressão, insônia crônica, dependências, compulsões, sentimentos de abandono. Na medida em que você for eliminar a bagagem emocional de seus eventos específicos, naturalmente, terá conflito interno cada vez menor com o qual seu sistema tem que lidar. Menos conflito interno se traduz em maior nível de paz pessoal, e menor sofrimento emocional e físico. Para muitos, esse procedimento, provavelmente, representará o completo fim de questões que duraram a vida toda, e que outros métodos não conseguiram nem identificar. O mesmo também vale para os males físicos. Estou me referindo a tudo, de dores de cabeça, dificuldades respiratórias e desordens digestivas, AIDS, esclerose múltipla, câncer. Está sempre mais aceita a noção de que nossas doenças físicas são causadas, integral ou parcialmente, por raivas não resolvidas, traumas, sentimento de culpa, pesar, e outros afins. Tive muitas discussões com médicos nesses últimos anos, e sempre mais deles concordam com que os ressentimentos emocionais são a principal causa de doenças graves. Até então, contudo, não havia um modo eficaz de eliminar esses bandidos da saúde. Podemos mascará-los com medicamentos, por certo, mas verdadeiras curas têm sido raras. Felizmente, EFT e seus primos agora representam instrumentos fáceis e elegantes que auxiliam o terapeuta sério a matar as causas raízes da doença, ao invés do paciente. O que estou partilhando aqui não é um substituto para o treinamento EFT de qualidade, nem é um substituto para a ajuda de qualidade de um praticante de EFT qualificado. Trata-se de um instrumento que, utilizado adequadamente, é capaz de dar alívio com amplo efeito. Treinamento de qualidade e assistência qualificada aumentarão sua eficácia. Sua simplicidade e eficácia de amplo efeito o tornam candidato a se tornar o método obrigatório para qualquer um que procure ajuda mesmo para os problemas mais graves. Eu sei que esta é uma afirmação arrojada, mas eu estou fazendo isso há mais de uma década, e vi resultados tão impressionantes em variedade tão ampla de problemas, que essa afirmação se torna fácil, se não essencial, de se fazer. O método aqui é simples, eu suponho que você já saiba como aplicar EFT. 1. Faça a lista de todos os eventos específicos perturbadores e desagradáveis que você consegue se lembrar. Se você não conseguir encontrar ao menos uns 50, você não deve ter se aplicado a fundo, ou então você tem vivido em outro planeta. Muitas pessoas conseguirão encontrar centenas. 2. Enquanto estiver fazendo a lista, você poderá achar que alguns eventos não lhe parecem mais causar desconforto atualmente. Relacione-os a si mesmo. O mero fato que você se lembrou deles sugere uma necessidade de solução. 3. Dá a cada evento um título, como se tratasse de um mini-filme. Exemplos.
Meu pai me bateu na cozinha, furtei o relógio de Suzy, tropecei e quase caí no Grand Canyon. Minha classe de terceira série me ridicularizou quando tive que fazer aquele discurso. Minha mãe me fechou no porão por 2 dias. A senhora Adams disse-me que eu era estúpida. 4. Quando a lista for completa, escolha as maiores sequoias na sua floresta negativa, e aplique FT a cada uma até que você possa rir a respeito do assunto, ou não possa mais pensar nele. Fique atento para reparar nos aspectos que podem emergir, e trate-os como se fossem árvores separadas em sua floresta negativa. Em seguida, aplique FT a cada um deles. Cuide para insistir em cada um deles até que estejam completamente resolvidos. Se você não conseguir identificar intensidade emocional em um determinado filme, você deve supor de que esteja reprimindo o assunto, e terá que aplicar 10 rodadas de FT para cada ângulo ou perspectiva que você conseguir pensar dele. Isto lhe dará uma elevada probabilidade de resolvê-lo. Depois de ter cortado as grandes sequoias, passe às maiores árvores restantes. 5. Faça ao menos um filme, evento específico, por dia, preferencialmente 3, durante 3 meses. Leva somente alguns minutos por dia. Nesse ritmo, você terá resolvido 90 a 270 eventos específicos em 3 meses. Então repare como seu corpo se sente melhor. Repare também como seu nível de irritabilidade se reduziu. Repare como seus relacionamentos melhoraram, e como muitas daquelas questões de sua terapia simplesmente parecem ter desaparecido. Reexamine alguns daqueles eventos específicos, e repare como aqueles incidentes, anteriormente intensos, se esvaneceram em nada. Repare também em qualquer melhora em sua pressão sanguínea, em seu pulso, e na sua capacidade respiratória. Eu estou lhe pedindo para reparar essas coisas, porque, se não o fizer, a cura de qualidade a qual você acabou de se submeter poderá lhe parecer tão sutil que você talvez nem a note. Você poderá ser tentado a dizer: bem, de qualquer modo, nunca foi um grande problema. Isto acontece repetidamente com FT, e é por isso que eu chamo sua atenção para este fato. 6. Se você estiver tomando remédios, poderá sentir a necessidade de interromper seu uso. Por favor, faça isto somente se um médico qualificado assim o permitir. É minha esperança de que o procedimento de paz pessoal possa tornar-se uma rotina aplicada no mundo todo. Alguns minutos por dia farão uma diferença monumental no desempenho escolar, nos relacionamentos, na saúde e na qualidade de vida. Mas essas palavras não têm significado até que você coloque a ideia em prática. Paz pessoal a todos. Gary. Quais são as expectativas? À medida que você for aplicar FT conforme as instruções acima, seus desejos compulsivos deveriam reduzir-se já a partir do primeiro dia, e tornar-se sempre mais suaves, e menos frequentes com o passar dos dias. Com o tempo, você deverá ter se livrado de seus desejos compulsivos, e as substâncias envolvidas passarão a causar-lhe repulsa. Você estará livre. Suas atitudes com relação a isto terão mudado, e você passará a se perguntar como você pôde ter satisfação naquilo. Esses são, naturalmente, sinais saudáveis. Quando você chegar a este ponto, você deveria continuar com a inteira rotina diária por alguns dias, para garantia. Uma vez que a dependência foi quebrada, no entanto, você ainda não é imune contra a reincidência de adição. Evitar qualquer tentação no futuro é altamente recomendável. Naturalmente, isto vale para qualquer dependência superada. Perguntas e respostas. P. Quanto tempo levará para livrar-me da dependência? Isto varia muito. Pela minha experiência, dependências de substâncias relativamente suaves tais como chocolate, café, refrigerantes, e vários alimentos, muitas vezes, estarão neutralizadas em poucos dias. De fato, passarão a provocar repulsa ao dependente. Acabo de ajudar um senhor a superar sua dependência de refrigerantes, bacon, anéis de cebolas fritas, chocolate, bombons, e batatas fritas como 1 a 2 rodadas da receita básica para cada substância. Ela não está mais sendo tentada por tudo aquilo. Naturalmente, outras pessoas podem requerer mais aplicações, e mais tempo. Dependências de substâncias mais fortes como cigarros, bebidas alcoólicas, cocaína, etc., geralmente, levam mais tempo, talvez de 1 a 2 semanas. Eu trabalhei com um homem que eliminou sua dependência de longos anos de bebidas alcoólicas em 3 ou 4 rodadas da receita básica.
Este resultado não é raro, mas também não é algo que se possa prever. Não há regras especiais aqui. Estará superado quando estiver superado, e você saberá quando isto acontece, porque você simplesmente não vai querer mais aquilo. Os sintomas de privação, via de regra, são mínimos. Posso focar várias dependências com a mesma rodada da receita básica? Não, você só pode focar uma dependência por vez. Não combine duas ou mais dependências na mesma rodada de receita básica. Use uma rodada separada para cada dependência. Não fique surpreendido, porém, se ao perseguir diligentemente uma dependência vier a quebrar outras a caminho. Isto, às vezes acontece, porque as batidas reduzem a ansiedade de tal modo que não há mais necessidade de uma substância tranquilizadora. Tampouco há possibilidade de prever esse fenômeno prodigioso, mas ele de fato acontece. Como a FT ajuda a perder peso? Se você quiser perder peso, você terá que focar a causa fundamental. E essa causa é uma dependência de alimentos que é fomentada por ansiedade, do mesmo modo como qualquer outra dependência. De fato, a substância número 1 que gera dependência na América é comida. A comida tem a capacidade de mascarar, por um certo período de tempo, a ansiedade em modo semelhante ao fumo, álcool, etc. Quantas vezes você já atacou a geladeira sem estar, realmente, com fome? Por que você fez isto? Para suprimir uma sensação de ansiedade. Você pode não ter chamado aquela sensação de ansiedade. Você pode tê-la chamado de tédio, ou comer de nervoso, mas, assim mesmo, foi uma forma de ansiedade. A ansiedade que fomenta uma dependência de comida, ou qualquer outra substância, ou comportamento, pode provir de muitos lugares. Pode provir de estresse na família ou no emprego, ou pode provir de experiências de abuso na infância, ou memórias traumáticas. Para perder peso, você obviamente tem que eliminar a ansiedade que fomenta o comportamento de comer em excesso. Que melhor instrumento do que a FT para fazer isto? Adicionalmente ao procedimento de paz pessoal, descrito linhas acima, você deve aplicar persistentemente, 25 vezes por dia, a receita básica, focando seu comportamento de alimentar-se em excesso, de modo que a ansiedade subjacente possa ceder. Utilize-a de novo para reduzir as vontades desnecessárias por alimentos sempre que surgirem, apesar de ter essa grande vontade por aquela torta, e, com o tempo, sua dependência por comida, e, consequentemente, seu excesso de peso, deveriam desaparecer. Utilizando FT para as curas físicas, nada é prova melhor da existência da relação mente-corpo do que FT. A esta altura você já testemunhou, e eu espero que já tenha também vivenciado, a dramática cura física em vários níveis. Aqui vai uma relação inicial de males físicos que foram tratados com FT, com sucesso total ou parcial. Dores de cabeça, dores nas costas, rigidez, na nuca e nas espáduas, dores nas juntas, câncer, síndrome de fadiga crônica, lúpus, colite ulcerativa, psoríase, asma, alergias. Prurido nos olhos, feridas, urticárias, insônia, prisão de ventre, síndrome de intestino, irritadiço, capacidade visual, rigidez muscular, picada de abelhas, problemas urinários, náusea matutina, TPM, disfunções sexuais, sudorese, dificuldades de coordenação motora, síndrome de túnel carpal, artrite, dormência nos dedos, dor de estômago, dor de dente, tremores, esclerose múltipla. Há muitos e muitos mais. A lista completa é várias vezes mais comprida. Experimente-o em tudo. Eu experimento FT em todos os males físicos que se apresentam para mim, e, repetidamente, fico maravilhado com os resultados. Não posso gabar-me de ter sucesso em 100% dos casos, quem pode? Mas muitas vezes FT dá um alívio surpreendente onde nada tinha dado certo. Existem milhares de males que podem afetar o ser humano, para os quais as ciências de cura desenvolveram uma ampla gama de remédios. Esses remédios variam entre impostação de mãos a drogas, entre intervenções cirúrgicas a jejum ou mentalização ativa. Todos esses métodos parecem obter resultados para algumas pessoas durante algum tempo. Mas nenhum desses métodos dá resultado para todas as pessoas o tempo todo. Pela minha experiência, EFT funciona tão bem que deveria ser incluído na maleta de instrumentos de qualquer terapeuta. E, vou ainda mais longe, penso que deveria ser um dos primeiros instrumentos aos quais o terapeuta deve recorrer. Aqui vão as razões para tanto. O alívio dos sintomas, em geral, é imediato.
Muitas vezes funciona onde nada funcionou. É fácil de ser aplicado. Leva pouquíssimo tempo. Não cria dependência. Não conheço outra técnica de cura que possa jactar-se de tudo isto. Você conhece. Entretanto, EFT não substitui medicina ou qualquer outra prática de cura. A melhor coisa é trabalhar junto com outros praticantes de cura. Que EFT merece ter um lugar proeminente na galeria de fama das curas de males físicos é inegável. Mesmo o observador mais desatento deve acatar os resultados com respeito. Mas a questão óbvia é ponto. Por que funciona? Se o conceito original foi o de focar problemas emocionais, por que funciona tão bem em problemas físicos? Existem tantos mistérios em torno das ciências de cura, e é por isso que a pesquisa neste campo é um processo incessante. EFT não é exceção. Do mesmo modo como o fluxo sanguíneo pelo corpo é vital para a saúde física, também o é o fluxo da energia do corpo. Portanto, o EFT conseguindo equilibrar o fluxo energético, teria que estar apto a promover a cura física. É inegável que as emoções negativas contribuem para as enfermidades. Na medida em que EFT neutraliza essas emoções negativas, os sintomas físicos tendem a desaparecer. Perguntas e respostas. P. Quanto tempo leva para ter alívio? Não há regra fixa e clara a este respeito. Certos sintomas desaparecem, frequentemente, em questão de minutos, apesar de que, às vezes, existe uma reação atrasada em algumas horas. O alívio da doença subjacente pode levar dias, semanas ou meses. Por isso, seja persistente. Muitas pessoas são tentadas a descontinuar a medicação quando surge a cura. Isto somente deve ser feito sob orientação de seu médico. P. Posso focar vários sintomas ao mesmo tempo? Não. Utilize a receita básica para cada sintoma em separado. Comece com o sintoma mais agudo, e trabalhe até conseguir neutralizá-lo. Não fique surpreso, contudo, se, ao aplicar EFT a um sintoma, obtiver alívio para outros também. Isto acontece a miúde. P. Posso, realmente, esperar bons resultados do EFT para doenças graves e crônicas. Eu estou ciente que a sabedoria convencional sugere que as doenças crônicas tornam-se permanentes no perfil de saúde de uma pessoa. Consequentemente, propor que podem ser reduzidas sensivelmente ou mesmo eliminadas por bater metodicamente no sistema energético é, de fato, radical. 82. Está fora do âmbito de crença de praticamente todo mundo que eu tenha encontrado. Mas, eu vi, com meus próprios olhos, exemplos mirabolantes disto, e seria omisso se não relatasse a você. P. Quantas vezes devo aplicar a receita básica ao meu problema? Para sintomas como dor de cabeça, dores, estômago embrulhado, etc., execute a receita básica sempre que você quiser obter alívio. Para a doença subjacente, deveria ser feito 10 vezes por dia, até que você obtenha resultados satisfatórios. As 10 rodadas diárias deveriam ser distribuídas ao longo do dia. Uma boa maneira de fazer isto é adquirir o hábito de aplicar EFT em conexão com suas rotinas habituais, tais como quando você se levanta de manhã, quando você vai para a cama à noite, sempre antes de uma refeição, cada vez que você vai ao banheiro. É também importante de aplicar EFT a cada evento específico que possa ser a causa original da doença. Da mesma forma, executar o procedimento de paz pessoal também ajudará bastante. P. Poderia, por favor, relatar algumas de suas experiências com variadas enfermidades? Certamente. Mas lembre-se que os exemplos relacionados abaixo representam somente uma pequena parte dos males com os quais EFT pode lidar. Dores nas costas. Conheço muitas pessoas que têm dores nas costas, devido a consideráveis danos na coluna, evidenciados em suas radiografias. Apesar disso, após alguns minutos de EFT, suas dores diminuíram dramaticamente. Isto não parece fazer sentido, até que você entenda que, devido às dores, ocorre um estresse nos músculos, que, por sua vez, exercem uma pressão anormal sobre as juntas. Relaxando a tensão muscular por meio de EFT, consegue-se uma redução do estresse nas juntas. O resultado é menos dor. Perdi conta de quantas dores nas costas eu vi desaparecer. Algumas vezes a dor desaparece completa e definitivamente, enquanto em outros casos, é necessária a rotina diária de EFT para manter afastadas as dores. Dores de cabeça e de estômago.
Minha estimativa é que em, no mínimo, 90% dos casos que eu testemunhei com esses sintomas, o tratamento obteve bons resultados. Na maioria dos casos, os sintomas desapareceram completamente após alguns minutos de utilização da receita básica. Síndrome de túnel carpal. Tive um jantar de negócios com Anne, cujas dores no pulso devidos à síndrome de túnel carpal estavam com intensidade 7. Após menos de 2 minutos da receita básica, as dores desapareceram por completo, e não voltaram durante o resto de tempo do nosso encontro. Não preciso dizer que ela ficou estupefata, pois que até então nada tinha conseguido aliviar suas dores. Não nos encontramos desde então, e, por isso, não sei se o alívio foi duradouro. Esse, porém, é o tipo de problema que tende a ser recorrente, e, portanto, a aplicação metódica da receita básica, provavelmente, se torna necessária. Psoríase. A psoríase de Donna era tão grave que ela tinha dificuldade de calçar sapatos. Seus remédios não estavam adiantando. Ela aplicou EFT por alguns dias, e 90% desapareceu. Alergias. Nas alergias, EFT, normalmente, funciona bem. Eu vi como muitas pessoas conseguiram eliminar sinusite alérgica, prurido nos olhos, coriza, e um grande número de outros sintomas provocados por alergias. Prisão de ventre. Os resultados com esse problema costumam variar bastante, mas, pela minha experiência, o sucesso, normalmente, é conseguido. Uma pessoa obteve alívio imediato e permanente como uma única sessão de EFT. Outros precisaram executar as batidas diariamente por algumas semanas, antes que a prisão de ventre crônica cedesse. Lembre-se que nem sempre consegue-se alívio imediato de seus males físicos, e algumas vezes as batidas parecem não estar funcionando. Seja paciente e persistente. Tudo o que lhe custa é algum tempo. As chances são boas se você persistir. Isto aplica-se a todos os males, não somente à prisão de ventre. Capacidade visual. Tenho visto muitas pessoas conseguir melhorar sua capacidade visual com EFT, ao menos, por certo tempo. As pessoas sobem ao palco, fazem a receita básica comigo para melhorar sua capacidade visual, e aí relatam ter uma visão muito mais clara. Não fiz seguimento disto, e não posso dizer nada a respeito de mudanças permanentes. Julgo, porém, que uma melhora permanente possa ser obtida com persistência. 83 Artrite. As dores artríticas, com frequência, se reduzem com a receita básica. Devido à condição subjacente, contudo, elas tendem a voltar. Por isso, você terá que focar tanto os sintomas quanto a doença subjacente. Pode-se reverter a artrite e livrar-se dela para sempre com EFT? Eu não sei, porque, segundo me consta, ninguém ainda utilizou essas técnicas persistentemente com esse propósito. A sabedora convencional nos diz que a artrite não é reversível. Não pode ser curada. Só pode-se evitar sua progressão. No entanto, eu fui diagnosticado com artrite em 1986, e não tenho qualquer traço dela hoje. Não utilizei EFT naquele tempo, porque não sabia nada a respeito. A artrite cedeu graças a jejum e mudanças em minha dieta, modo de vida, e disposição mental. Estou convencido de que EFT teria apressado minha cura. Utilizando EFT para melhorar sua autoestima a causa da baixa autoestima. O termo baixa autoestima refere-se a um generalizado sentimento negativo a respeito de si mesmo. Os especialistas no assunto não conseguiram desenvolver uma definição exata para isso, nem identificar uma causa definida. Por conseguinte, há controvérsia a respeito do modo como se deve lidar com ela. Contrastando com essa indefinição, EFT é bastante preciso em sua abordagem, e também indica uma causa exata. Aqui vai. A causa da baixa autoestima é um acúmulo de emoções negativas a respeito de si mesmo. Isto é patente, e é citado aqui, porque, nesses termos, EFT faz muito sentido. Se nós eliminarmos as emoções negativas, eliminamos a causa. E, sem a causa, a baixa autoestima desaparece. E qual o melhor instrumento para eliminar as emoções negativas senão o EFT? A baixa autoestima pode ser o mau humor. No mundo. É tão prevalente que praticamente qualquer um carrega uma porção disto consigo. Nossa autoestima, frequentemente, é equiparada à autoconfiança. Tendemos a irradiá-la através de postura, maneirismos, palavras e gestos, e os outros a pegam, queiramos nós ou não. Consequentemente, tem um forte efeito sobre nossa performance de negócios, social e pessoal.
Às vezes, empregos, promoções e vendas são ganhos ou perdidos, dependendo de como irradiamos nossos pensamentos íntimos para os outros. Amizades e encontros românticos podem florescer ou murchar, conforme projetamos nossos sentimentos a respeito de nós mesmos. Quanto menor nossa autoestima, tanto mais fácil ficarmos zangados, e tanto mais intensas nossa raiva, culpa, ciúme, e outras respostas emocionais. Quando temos pouca autoestima, tendemos a ficar atolados num lugar. Não nos aventuramos a entrar naquele novo negócio, ou a sair de um relacionamento abusivo, ou de tentar algo de novo. Algumas partes de nossas vidas podem ser muito maçantes e depressivas. Em poucas palavras, nossa autoestima é a peça central de nossa força emocional. A qualidade de nossas vidas, muitas vezes, depende dela. Vá até a seção de autoajuda de qualquer livraria e você aí encontrará inúmeros livros com soluções ao problema da autoestima. Em geral, eles enfatizam a necessidade de atitudes positivas, e dão exercícios para que se aprenda a olhar para as coisas mais agradáveis da vida. Encorajam a focar seus pontos fortes, ao invés de suas fraquezas, e alguns enfatizam visualização e afirmações para ajudar a atingir essas coisas. Eu louvo a todos eles. Sou a favor de tudo que possa ajudar, e muitas dessas abordagens ajudam as pessoas a melhorar sua autoestima. Contudo, os resultados são um tanto quanto inconsistentes. Uma melhoria aqui. Uma nova atitude acolá. Mas raramente alguém consegue uma melhora dramática, em toda a linha, de sua autoestima, com esses instrumentos. 84. A razão pela qual essas técnicas têm resultados medíocres é que fazem muito pouco para neutralizar toda aquela insegurança e emoções negativas que sustentam a fraca autoestima. Ao invés disso tentam invadir você com mega dosagens de positivismo. Esse é, naturalmente, um esforço louvável, mas a insegurança interior e os sentimentos negativos podem ser tenazes. Se a jornada através de sua vida for comparada a uma viagem de ônibus, então as dúvidas de si mesmo e os sentimentos negativos são passageiros nesse mesmo ônibus. Você está com as mãos no volante, e eles são os passageiros nos primeiros assentos, que acham que esses lugares são deles. Os métodos convencionais não conseguirão tirá-los de lá. EFT oferece uma abordagem refrescantemente nova para esse problema, com a qual se obtém, de fato, mudanças dramáticas, em toda a linha. Eu vi pessoas saírem completamente transformadas de uma sessão de EFT. Sua postura, maneirismos, palavras e gestos todos mudaram, refletindo uma pessoa mais positiva, mais segura de si. Seus amigos e colegas comentam a respeito dessa nova pessoa que se revelou diante dos seus olhos. Ao invés de tentar instalar novas atitudes e perspectivas dentro de você, conforme os